Essa é uma das primeiras cenas do jogo God of War. E esse não é só o funeral da Faye, a mãe do Atreus. Esse é o enterro da franquia God of War. God of War é uma das séries de ação mais famosas do mundo, se não for a mais famosa do mundo. E nesses últimos 15 anos de existência, a franquia marcou as últimas 3 gerações de console e influenciou literalmente um número incontável de jogos. E eles jogaram tudo isso fora com um único objetivo: ganhar o maior prêmio do mundo dos jogos. Por isso, eu quero falar sobre o momento que God of War ganhou o jogo do ano. E você deve estar se perguntando, por que esse momento em específico? Dentro de um jogo com tantas cenas incríveis e mais épicas que essa, por que essa cena é tão importante? Para entender isso, a gente precisa voltar para 2005, para a primeira vez que a gente viu o Kratos. The gods of Olympus have abandoned me. Assim que ele foi apresentado pra gente, com a cara fechada, culpando os deuses por tudo que aconteceu na vida dele. Disso, a gente vai para a batalha inicial obrigatória dos jogos Hack and Slash, com uma câmera meio de lado para poder ver tudo que tá acontecendo, com um monte de inimigos em cima de ti. Essa foi a forma que eles decidiram apresentar ele pra gente. E faz todo sentido, porque isso representava ele. Ele é um cara bravo que vai resolver tudo na porrada. Esse começo ele é incrível, porque representou a série muito bem. Por quase 10 anos, isso é o que era o Kratos. O que foi estabelecido lá em 2005 foi mantido. E a cada jogo eles melhoravam, eles construíam em cima do que foi estabelecido no primeiro jogo, tornando o jogo cada vez mais épico, com cada vez mais Quick Time Events. Se tu não sabe o que é Quick Time Event, é aqueles momentos que tem um filminho no jogo e tu precisa apertar um botão para fazer alguma coisa. Seja bloquear um ataque, matar um inimigo. O filme já vai acontecer, mas ele precisa de um botão teu para realmente acontecer da maneira que tu quer. Isso foi super inovador nos anos 2000, e a série God of War foi uma das responsáveis por popularizar esse tipo de mecânica. Desde o lançamento do primeiro jogo, God of War é sinônimo de 3 coisas: mitologia grega, combates frenéticos e as Blades of Chaos, que são as armas que o Kratos usa, aquelas lâminas que ficam voando para tudo quanto é lado. Tudo isso é o que define o God of War. Até o título do jogo, né? God of War, é uma referência a Ares, né? O deus da guerra da mitologia grega. Todo o foco do primeiro jogo é no Kratos se tornando o deus da guerra, matando Ares e tomando o lugar dele. Ah, spoiler de um jogo de 2005, se tu nunca jogou. As batalhas são batalhas que simulam batalhas de uma guerra, sempre com um monte de inimigo vindo de tudo quanto é lado, com diversos campos de batalhas diferentes. E a arma do Kratos, isso é o mais importante. Um personagem de jogo de ação, ele é definido pela forma como ele ataca. Olha a silhueta do Kratos, essa é a silhueta dele. As lâminas do caos, elas fazem parte de quem ele é, elas definem ele. Sem ela, tu não ia ser capaz de identificar o Kratos, identificar essa silhueta dele. E isso tem um bom motivo para ser assim. O Kratos ele é uma força raivosa, incontrolável. E a arma dele é exatamente isso. Ela tem golpes largos que destroem tudo no caminho, com imprudência, sem nenhuma precisão, causando caos por todo o caminho onde ele passa. Uma arma de um personagem de ação, assim como a arma do Kratos, é a forma como ele interage com o seu mundo. A forma que o Kratos interage com o seu mundo é com destruição, caos e imprudência, atacando tudo antes de perguntar. É incrível como os primeiros jogos da série fizeram um ótimo trabalho construindo o mundo e quem é o Kratos. Tudo nesse personagem conta algo sobre ele e sobre esse mundo. As armas dele falam sobre ele, a aparência dele, tudo nesse mundo hostil conta algo sobre ele e sobre essa narrativa. Se tu pensar bem, é um trabalho muito incrível que eles fizeram de estabelecer quem é o Kratos e quem é esse mundo. E não é à toa que esse jogo foi um sucesso tão grande. E eles jogaram tudo isso fora. Assim como a primeira cena da série, lá em 2005, estabeleceu o tom e o ritmo da série, a primeira cena do God of War 2018 fez a mesma coisa, mas por um lado completamente diferente. Não tem Kratos raivoso, não tem cena de ação maluca, não tem Blades of Chaos. A primeira coisa que a gente vê é um Kratos sentimental. Sentimental pra cortar uma árvore. E é isso, ele cortando uma árvore com um machado. Essa é a primeira coisa que a gente tem no jogo God of War 2018. O jogo começa assim por um motivo. Desde o primeiro segundo, eles querem que tu saiba que esse não é o God of War que tá acostumado. Tudo que tu achava que tu sabia sobre o God of War, tu tem que esquecer. Não tem um Kratos pistola matando todo mundo, não tem uma cena de ação frenética com um monte de inimigos pra tudo quanto é lado, não tem deuses gregos e o mais importante para um jogo de ação, não tem as Blades of Chaos, tem uma nova arma.
Em uma apresentação da GDC, o Cory Barlog, diretor do God of War 2018, falou: "Queríamos continuar a história, mas reinventar a sensação de jogar." Quando ele fala isso, ele está falando sobre o Seiya do jogo. Ele está falando sobre o que o jogo passa para os jogadores. Se tu não sabe o que é o Seiya, Seiya é a ferramenta de criação de jogos que a gente criou inspirada nos grandes desenvolvedores de jogos. É uma ferramenta que é focada no sentimento e na experiência que o jogador vive. Se tu quer saber como criar o Seiya pro teu jogo, é só clicar nesse vídeo aqui que eu explico um pouco melhor. Até esse lançamento, o sentimento do God of War sempre foi sobre poder, sobre se sentir poderoso. E a experiência era vivendo um deus da guerra grego que matava todo mundo no seu caminho. Isso era o que definia o God of War até aqui. Quando o Cory fala sobre reinventar a sensação de jogar, ele está falando sobre criar um novo Seiya pro jogo. O jogo ainda tem o sentimento de poder. Tu ainda quer se sentir poderoso jogando com Kratos, mas tem muito mais que isso. Tem a questão de sentir empatia pelo Kratos, conexão com Kratos. A experiência não é mais sobre um deus da guerra grego que mata todo mundo. É sobre um guerreiro cansado que quer aprender a viver com um filho em um mundo completamente hostil. Eles queriam tanto desconstruir o que o jogador achava que sabia sobre a série que nos primeiros 10 minutos de jogo não tem nenhum combate. Tu corta uma árvore, tu anda de barco, tu faz um funeral, tu anda mais um pouco pra só então rolar o primeiro combate. Porque isso não é mais a única coisa que importa. E esse começo é uma apresentação dos principais loops de jogo, como o Cory mesmo definiu. Exploração, esse barquinho aqui, quem jogou sabe quanto tempo tu passa nesse barquinho, explorando cada canto desse mundo. Narrativa, esse momento que tu tem com o Atreus, esse momento do funeral, acontece toda hora. A todo momento no jogo tem cenas incríveis que tu tá aprendendo um pouco mais sobre o Kratos, a relação dele com o filho dele e a relação dele com esse mundo. E sim, o combate. O combate também é uma parte importante do jogo. Mas tudo isso só serve, esses 3 pilares só servem para uma coisa: o desenvolvimento dos personagens. Tudo é em torno disso. O novo God of War é sobre isso. Eles propositalmente colocaram o combate por último na apresentação. Porque God of War é sobre combate, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que vai ter combate. Mas esses 2 outros pilares, a exploração e a narrativa, é uma coisa nova na série. Isso nunca teve tanta relevância quanto teve nesse título. Por isso que isso é o mais importante, que isso aparece primeiro. Porque o combate não é a única coisa que importa. E mesmo o combate, ele não é mais a mesma coisa. Nas palavras do Cory Barlog, o combate precisa significar algo. E começar com combate não significaria muita coisa. Já um combate que acontece quando tá caçando com teu filho para proteger ele, significa alguma coisa. Mas não tem combate mais significativo do que o combate que acontece alguns minutos depois. You want me to hit you? I want you to try. Ow! Aos 30 minutos de jogo começa essa cena, e tudo nela é incrível. Primeiro, o Kratos está ensinando o Atreus a lutar. Uma narrativa que vai seguir durante todo o jogo. Essa é a maior jornada do jogo. O Atreus está tentando acertar ele e não conseguindo. Mas quando uma ameaça aparece, ele manda o Atreus se esconder, mostrando que o instinto paterno dele é mais forte que a vontade de tretar. Afinal, ele é um novo Kratos. But you told me never to go down there. Who is that? I do not know. What's he talking about? I do not know. Get in. Nesses primeiros momentos da cena, ela estabelece a narrativa mais importante do jogo, a relação entre pai e filho. Isso é o mais importante desse jogo inteiro. Além de reforçar um ponto muito importante, que eles estão reforçando desde o começo do jogo, que esse já não é o mesmo Kratos. Leave my home. Então o Stranger aparece. Ele tenta resolver a situação sem brigar, mas o Stranger quer comprar briga com ele. Então ele começa a bater no Kratos, já fazendo a diferença clara entre o Atreus e o Stranger. O Atreus não conseguia acertar o Kratos de jeito nenhum. O Stranger acerta ele com facilidade, mostrando que ele está no mesmo nível do Kratos. Mas o Kratos, ele não quer brigar, ele tenta evitar isso a todo custo. Ele não quer mais ter lutas desnecessárias, porque ele não é mais o mesmo cara. A luta começa, tu bate um pouco nele, tira um pouco de vida dele, então começa outra cinemática. Tell me what I want. Pain stops real simple.
Why are there 2 beds in Então, isso aqui acontece. Ele te bate e te joga longe. Mas a câmera, ela não vai junto. Ela espera um pouco e vai depois. E foi aqui, nesse exato momento, que eu percebi que esse era o jogo do ano. Essa direção diz muito sobre o jogo. Ela é uma direção muito ousada. A gente já viu isso em filmes, né? O personagem ir e a câmera não ir atrás. Mas nos jogos, a gente não vê isso. O protagonista, o jogador, ele é o personagem principal. A câmera sempre está focada nele. Sempre é sobre esse jogador. E a decisão de a câmera não acompanhar o Kratos, ainda mais nesse momento que o Kratos está frágil, que o Kratos levou uma porrada, que ele está fraco, diz muito sobre o jogo. Diz que o Kratos não é mais a única coisa que importa nesse mundo. Os arredores, eles importam. Os outros personagens, eles também são relevantes. O Kratos não carrega mais a câmera com ele. A câmera, ela tem o seu próprio movimento. E a cena, ela tem uma coisa incrível sobre ela e sobre o jogo inteiro que fica claro a partir dela. O jogo inteiro é um plano sequência. Não tem nenhum corte de câmera. A câmera está sempre acompanhando a ação. Não é que nem nos outros jogos, que tu entra numa sala, a câmera muda de ângulo. Tu entra em outra sala, a câmera muda de ângulo. Não, a câmera sempre está acompanhando tudo que está acontecendo. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi falando sobre essa técnica, sobre o plano sequência. Não tem a ver com jogos, tem a ver com direção, mas se você entender um pouco mais sobre essa técnica e por que ela é incrível, dá uma clicada aqui em cima. God of War 2018 é um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos, porque eles usaram todo o poder de um estúdio AAA para criar um jogo único. Porque eles não tiveram medo de ousar, medo de jogar fora o que não servia e manter o que importava. Com isso, eles conseguiram criar um jogo único. E os grandes estúdios, eles têm muito que aprender com Santa Monica Studio. E sim, eu tô falando contigo, Ubisoft. A gente tá cansado de jogar o mesmo Assassin's Creed faz anos. Esse foi o novo tipo de conteúdo que eu tô tentando trazer aqui pro canal. Um pouco mais focado em jogos e menos em desenvolvimento em si. Se tu curtiu esse tipo de vídeo e quer ver mais vídeos assim, comenta aí embaixo pra eu saber. Se tu é novo no canal e tu quer ver mais vídeos aqui tem a playlist sobre o Mecânica Genial, que é uma série de vídeos que a gente analisa uma mecânica só profundamente. E também outro vídeo que tu pode curtir. Ah, não te esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum. E até o próximo vídeo, continue criando jogos incríveis!